palavra para a doutora Débora. Bueno, doutora Débora, você tem a palavra. Obrigada. Cumprimento a Vossa Excelência, presidente desta sexta turma, e a todos os demais presentes na pessoa da ministra Laurita Vaz, relatora do presente habeas corpus, no qual o Departamento de Amicus Curiae do IBCCRIM, sob coordenação do professor Maurício Stegman Dieter, agradece a deferência de ser recebido como amigo da Corte, entende o privilégio que isso significa e espera apresentar adequada colaboração técnica para o deslinde dessa questão, que trata de um sistema de justiça tão específico como é o juvenil. Não posso deixar de cumprimentar também a Vossas Excelências pela recente decisão acerca do reconhecimento pessoal, em especial ao ministro Schietti, relator daquele caso, pois a decisão reforça o senso de justiça dessa Corte Superior e certamente vai colaborar com um Estado de Direito mais democrático e justo. Pois bem, como minha colega Maiara bem expôs, o princípio da prioridade absoluta é imprescindível para nortear a justiça juvenil. Mas não apenas. A realização de videoconferência com adolescentes também viola pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário. As regras de Beijing indicam explicitamente a necessidade de garantir assistência jurídica durante todo o processo, além de um ambiente compreensivo nas varas de infância e juventude e de assegurar o segredo de justiça. As diretrizes de Riad relembram que o sistema socioeducativo deve promover bem-estar físico e mental, e as regras das Nações Unidas para a proteção de crianças e adolescentes privados de liberdade também reforçam a importância da comunicação dos jovens com seus defensores. Ao impor a realização de audiências por videoconferência, o prejuízo a tais objetivos é claro, pois o adolescente não está recebendo visitas de seus familiares, não tem a garantia de ser acompanhado durante a audiência por vídeo e assim acaba totalmente isolado daqueles que são sua ponte com o mundo externo, reforçando uma situação absolutamente ilegal. Ministra Laurita, é claro que a pandemia impôs ao judiciário inúmeras reformulações, como é aqui mesmo, com esse julgamento virtual. Mas elas não podem ocorrer em prejuízo das garantias dos cidadãos em custódia do Estado, menos ainda por aqui estarmos falando de adolescentes. Como meu colega Pedro comentou, eu tenho uma boa internet, uma casa com escritório, mas mesmo assim estou sujeita a eventuais instabilidades de conexão ou dificuldades de áudio, por exemplo, que podem prejudicar essa sustentação oral. Mas o abismo social do país, como bem a doutora Maiara expôs, faz com que as famílias desses jovens, muitas vezes, nem celular tenham e, quando têm, não dispõem de internet de banda larga. Como consequência, a conexão é péssima e o direito primordial de o adolescente estar acompanhado de sua família durante a audiência cai por terra. Ministro Sebastião, estamos falando de jovens que, exatamente em razão de seu estágio de desenvolvimento peculiar, estão sob a proteção de um regramento especial e único, que não podem receber um tratamento mais gravoso do que aquele dispendido a adultos, por exemplo. Então, ainda que os objetivos da audiência de apresentação sejam diferentes dos da audiência de custódia, é certo que uma das obrigações permanentes e estatais é verificar se o adolescente não está em uma situação de violência. E com a pandemia, as oitivas informais, que se assemelhariam às audiências de custódia, muitas vezes sequer estão ocorrendo. Então, de fato, quando é que esse adolescente vai narrar que sofreu uma violência? É inimaginável a gente pensar que um jovem que participe de uma audiência por videoconferência, estando no estabelecimento de socioeducação, venha narrar ao juiz que está sofrendo algum tipo de violência, como castigos físicos, psicológicos, sendo que esse adolescente está dentro do estabelecimento acompanhado de perto pelos agentes. Então, como lhe garantir a proteção de que ele não está sendo influenciado ou coagido a falar, ou pior, não falar alguma coisa? Também em razão desse tratamento especial, eventuais decisões já proferidas de que não há cerceamento de defesa em audiência por videoconferência não podem ser aplicadas por analogia à justiça juvenil. É uma perigosa equiparação que não pode existir. Os impactos são absolutamente diferentes, além de os sistemas sequer terem a mesma razão de existir. A justiça juvenil existe para a proteção da criança e do adolescente, de todos eles. Então, a proteção a toda forma de violência se aplica a jovens que são vítimas, mas também àqueles que respondem por atos infracionais. Então, dessa maneira, se as garantias do preso na justiça criminal precisam ser respeitadas, e assim estão sendo com a proibição de audiência de custódia por videoconferência, por exemplo, não pode o adolescente receber tratamento mais gravoso, novamente. Ministro Neff, o CNJ já destacou a importância de que sejam adotadas medidas adequadas para evitar constrangimento e revitimização em atos por videoconferência que envolvam violência doméstica, crimes contra a liberdade sexual e crianças ou adolescentes.
indica-se que o ato não deverá ocorrer por videoconferência se não houver segurança necessária e se não se garantir a realização livre de interferências. Com a suspensão das inspeções aos estabelecimentos por órgãos de combate à tortura, não estão sendo produzidos dados para acompanhar casos de violência, que infelizmente são uma cruel realidade do sistema juvenil. Exceção feita ao relatório do Mecanismo de Combate à Tortura do Rio de Janeiro, que narrou uma recente situação de violência contra adolescentes de uma determinada unidade, inclusive com o uso de batalhão de choque, em manifesta afronta ao princípio do uso progressivo de violência no sistema socioeducativo. Então, se tomarmos como comparação alguns dados produzidos em 2017, o resultado é alarmante. O relatório aponta para práticas degradantes e cruéis, isolamentos, utilização de cacetetes, spray de pimenta, balas de borracha, bombas de efeito moral e armas de eletrochoque para controle dos jovens, o que é bastante discricionário, né? Há também a aplicação de diversos castigos por condutas como bater nas grades ou pedir atendimento a gritos, por exemplo, com uma clara priorização da lógica de repressão e violência em detrimento da socioeducativa. Além disso, o índice de mortes no sistema sociojuvenil é de 14,3 a cada 10 mil, quase o dobro do sistema adulto. Quanto a esse aspecto, a audiência por videoconferência também afronta a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recomenda o fortalecimento de sistemas de proteção e denúncias de abusos e violência. Controle de maus-tratos e tortura contra crianças e adolescentes não é algo que se faz à distância. Dessa maneira, ministro Saldanha, se confirma a manifesta violação aos direitos desse adolescente diante da impossibilidade de narrar diretamente ao juiz alguma situação violenta e de receber amparo físico e emocional de sua família. Por mais que a sociedade como um todo tenha se adequado aos meios virtuais, sabemos que nada substitui a presença física e o vínculo, especialmente quando se está lidando com um adolescente que precisa ainda mais desse suporte. Então, digitalizem tudo, senhores ministros, tributário, civil, financeiro, eleitoral, só não virtualizem o criminal e muito menos o infracional, que é o ponto mais agudo do que ainda restam de direitos fundamentais. Por fim, ministro Schietti, de fato, há vários tribunais em abertura gradual, como o Pedro já comentou também, já realizando determinadas audiências de julgamento e também as de júri, que na maior parte do país também não ocorreram por videoconferência, exatamente em razão de suas características e princípios especiais que não seriam garantidos em eventual videoconferência. Já é, portanto, plenamente possível retomar a realização das audiências presencialmente com a proteção e segurança de todos e, principalmente, garantindo os direitos do adolescente em privação de liberdade. Não estamos falando de um sistema com milhares de presos como prisional. O socioeducativo tem aproximadamente 20 mil jovens internados, localizados principalmente em grandes capitais com estrutura judiciária adequada. Inclusive, o acompanhamento atualizado dos números no sistema é feito por entidades da sociedade civil, já que os dados públicos mais recentes são de 2017, o que, pela sua defasagem temporal, demonstra a falta de cuidado com o sistema que deveria receber uma atenção especial. Assim, eu finalizo e, em nome do IBCCRIM, e em especial do Departamento de Infância e Juventude, agradeço a todos e agradeço a atenção de vossas excelências. Boa tarde.